Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Antes de tudo, como sempre, aquele pedido que vocês já conhecem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo no final se vocês gostarem, se não gostarem, bota o não gostei, né? Comente e compartilhe, tá? Isso daí é fundamental pra gente. Eu queria fazer uma recapitulação de algumas coisas que eu já falei em outros vídeos, tá? Que é fundamental para o colecionador. Ainda mais a galera que está começando a colecionar algum item, alguma coisa da nossa praia aqui, né? É fundamental você ter a ideia de que a sua coleção tem que durar pelo menos a sua vida toda. Pelo menos a sua vida toda. E, se possível, ser passada para os seus herdeiros, né? E lembrando sempre que muitas coleções acabam tendo um valor, né, financeiro grande, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, porque pode, depois de algum tempo, você até ter um patrimônio ali que pode render algum dinheiro no momento de uma emergência, de uma necessidade, e uma série de coisas. Então, conservem as suas coleções, sejam elas de quadrinhos, seja de livros, seja de mangá, aí vem a parte dos filmes, das séries, né? Porque muita gente, como eu, gosta de colecionar a mídia física, né? Eu adoro, eu tenho uma boa coleção de filmes e de séries em DVD, principalmente em Blu-ray, né? Depois do Blu-ray, colecionar filmes e séries ficou espetacular, né? Porque o Blu-ray realmente ele cabe, às vezes, até séries inteiras com boa qualidade, né? Às vezes não é um Blu-ray só, mas 2, 3, 4, meia dúzia, enfim. E aí vale a pena. Conserve. Muitos desses itens vão se tornar raríssimos, difíceis de serem localizados. Existem muitas questões, por exemplo, de direitos autorais. Os direitos autorais, às vezes, tiram dos streamings, né? da nossa disponibilidade virtual, muito material. Às vezes, só você vai ter daqui a alguns anos. Isso já acontece comigo. Tem muita coisa que eu tenho arquivada de DVD, de Blu-ray, que você não encontra nos streamings, e são coisas muito boas, tá? Então, colecionador, cuide da sua coleção. E uma das coisas fundamentais para isso daí se chama saco plástico. O saco plástico é a invenção mais antiga do mundo e ela é fundamental para o colecionismo. Quanto mais você mantiver os seus itens, seja o que for, tá? Seja um CD, seja um DVD, seja um Blu-ray de música, de rock, logicamente, que é a melhor música do mundo é o rock, você tem que manter dentro de saco plástico. Tem muita lenda, a gente fala muita bobagem, dizendo que o saco plástico prejudica, estraga, não sei o quê. Não é verdade, não. A minha coleção está ensacada, muitos dos itens há 30, 40 anos e estão incrivelmente conservados, tá? Muitas das vezes que eu vou botar, eu, por exemplo, vamos, depoimento pessoal. Momento depoimento pessoal. Em 2007, eu decidi vender toda a minha coleção de formatinho. Aqueles quadrinhos pequenininhos que foram publicados basicamente, Marvel e DC, pela editora Abril. Editora Abril nos anos 80, anos 90, né? Ela dominou o mercado, que hoje em dia é dominado pela Panini. Nos anos 80, nos anos 90, era dominado pela editora Abril, que publicava os super-heróis da Marvel e da DC em formatinho, aquelas edições pequenininhas. Eu agora aqui não tenho nenhuma para mostrar, mas todo mundo conhece. E eu mantive aquilo tudo ensacado. Naquela época eu não ensacava individualmente. Eu ensacava de 10 em 10 volumes, de 10 em 10 revistas, mais ou menos. E aí eu botava mais um saco grosso, um saco robusto, um saco muito resistente, muito bom mesmo. E aí, quando eu fui vender essa coleção, que era enorme, foram algumas caixas, né, que eu vendi na época em leilão no Mercado Livre, naquela época ainda tinha leilão no Mercado Livre, eu consegui uma grana espetacular. E muita gente que comprou algumas edições inicialmente correu para comprar outras, porque viu que estava em estado de banca.
de loja de revista, tá? Estava absolutamente impecável. Então, depoimento pessoal, uma coisa importantíssima, tem muita gente que até hoje é fã de formatinho, né? Algumas pessoas me perguntam, mas você se desfez dessa coleção? Você tinha Heróis da TV, Capitão América, desde o número 1, tinha tudo isso, absolutamente. Porém, com o advento da Panini e das republicações que começaram mais ou menos nessa época, e eu não gostava do formatinho, jamais gostei do formatinho. O formatinho era o mal necessário, digamos assim, né? Por quê? Porque era a única forma que nós aqui no Brasil tínhamos de ler as histórias da Marvel e da DC. Então era o mal necessário. Eu tinha que comprar e eu colecionei tudo. Em 2007 eu decidi vender e vendi bem. Muito bem, e aí voltamos ao saco plástico, que é a questão do nosso vídeo de hoje. O saco plástico ele é fundamental e ele entra em tudo. Tá aqui, ó, por exemplo, ó, uma ediçãozinha capa cartão, né? Capa cartão com grampo, edição americana, com um saquinho plástico que é o body bag, do que os americanos chamam de bag, que é um saquinho plástico adequado. Inclusive, ele já vem até com um adesivozinho, se você quiser usar. Ele tem uma orelha com adesivo e tal. Eu prefiro usar o Durex, porque preserva o saco também, e aí depois, se eu quiser remanejar, é mais fácil, né? Então, saco plástico adequado. Esse saco americano no Brasil não existe, é muito difícil conseguir. Eu consegui alguma coisa lá fora, aqui é difícil. Mas você pode encontrar algumas coisas similares aqui no Brasil, não tão boas, mas similares, e você pode manter suas edições dessa forma aqui. Essa aqui é uma ediçãozinha bem básica, né? Que é a ediçãozinha mensal americana. Aqui tem outra. Essa daqui está com o plástico, com o bag, comic bag, né? Comic bag, e está com o backbone, que eu já falei também no vídeo, que é esse cartãozinho branco aqui, ó. Tá vendo atrás? É um cartãozinho branco que os americanos chamam de backbone, tá? É um cartão branco liso que serve para fazer o quê? Uma coluna, uma proteção para manter a revista esticadinha, tá? Inclusive para quem gosta de manter mesmo as revistas de capa cartão em pé, que alguém já falou assim, não, basta deixar bem apertadinha que ela vai ficar em pé. Não vai ficar em pé, tá? Já peço desculpas a vocês, não vai ficar em pé, não. Ela vai ficar em pé enquanto der, porque se você mexer um pouquinho, e às vezes a ação do próprio tempo, muitas revistas de cartão juntas, elas vão começar a entortar embaixo, vão começar a entortar na parte de trás, vão começar a entortar aqui assim e vai entortar, não tem jeito. Eu, pessoalmente, nem coloco capa cartão em pé, não faço isso de forma nenhuma, porque eu não quero nem correr o risco, Mas, essa aqui, por exemplo, é uma edição mais típica da Panini, né, que é aquela famosa lombada quadrada, com capa cartão, e aqui está com o backbone, e um saco plástico também adequado, outra coisa fundamental. E o saco plástico, ele vai dominar tudo. Aqui eu vou mostrar a edição do Gantz. Gantz número 1, dentro de um saco plástico. Tá? Saco plástico. Às vezes pode ser um saco plástico para uma outra destinação, mas que você consegue aproveitar muito bem nessa destinação. Então você tem que entrar em lojas, em boas papelarias do tipo da Calunga, que tem uma variedade enorme. Agora tem muita coisa também na internet, mas você tem que olhar primeiro para depois comprar. Então, é bom você pesquisar nas papelarias, nas lojas de embalagem, tem muita loja de embalagem, e você tem que chegar lá e ficar procurando um saco plástico adequado para o que você quer fazer, tá? Então, por exemplo, mangá também dentro do saco plástico. Como a capa do mangá é uma capa cartão bem mais grossa, normalmente ele se presta bem a ficar na vertical, tá? Esse daqui, ele é pequeno, né? Não pesa muito. Normalmente o papel dele também é mais leve. Então tudo isso aí favorece que o mangá, sendo bem menor, com papel mais leve e capa mais grossa, ele praticamente tem um efeito igual a um hardcover, uma capa dura das edições de quadrinhos ocidentais, né? Muito bem. E a mesma coisa você vai colocar, por exemplo, os seus CDs
CDs. Quando já vem com um saco plástico, eu digo graças a Deus, né? O fabricante, os japoneses sempre fazem. Esses japoneses são os caras que, nossa. E aí vem também dentro de um saco plástico. Todo CD você tem que guardar num saco plástico. Se puder ser o original de fábrica, ótimo. Se não puder, olha aqui como é que ele abre, tá? Se não puder, você vai ter que improvisar um. Sejam os CDs mais clássicos, aquele estojinho de plástico, né? Porque ele também fica todo engordurado em cima se você der mole. E outra coisa, o saco plástico é fácil de você limpar. Você pega um pano seco, dependendo do local onde você mora, um pano seco, você já limpa a edição totalmente. E você tem que fazer limpeza periodicamente. Não tem jeito. Dá trabalho pra caramba. É um problema. Mas você tem que parar para fazer isso. Se for uma área que tem um pouco mais de gordura na poeira, aí você vai pegar um pano, um bom pano, um levemente úmido, e vai também limpar o plástico. Limpar o plástico é bem mais fácil do que limpar uma edição. Não é mesmo? Até porque a ação da oxidação do próprio papel atinge normalmente a parte superior dos livros, principalmente dos livros, né? Livros que eu falo, livros sejam de literatura ou sejam de quadrinhos. Os livros de quadrinho, a página em cima, as páginas em cima costumam oxidar, ficam amareladas. Se você comprar um box, por exemplo, como esse aqui maravilhoso do Dream Theater, tá? Apesar de eu procurar manter, deixa eu mostrar aqui, de eu procurar manter o saco original, olha como é que eu faço aqui para mostrar para vocês. Isso aqui parece até que tá lacrado, né? Aí, tá lacrado. Não, não tá lacrado, tá aberto. Aqui, ó. Tá aberto. Mas eu preservo o saco original, ele não estraga em nada. Eu abro ele no meio e mantenho ele aqui encapado na edição. Protege, já é uma primeira proteção. Mas como todo o seguro morreu foi de velhice, né, como o pessoal costumava dizer, aqui também entra um saco plástico de um polipropileno. É um saco plástico, inclusive aqui é de quadrinhos. Isso aqui é um comic bag, tá? É um comic bag que entra aqui protegendo ainda mais a nossa edição. Então tá super protegido. Se precisar limpar, ó, tranquilo, pode passar até um pano úmido. Até um pano úmido aqui, você passa à vontade, fica tranquilo. Ou mesmo vai acontecer com os LPs, ó, aqui, ó, Black Sabbath, tá? Essa edição, por acaso, não está nem aberta ainda, porque eu ainda não abri. Mas já está dentro de um saco plástico exclusivo aqui, ó. Saco plástico grosso, duro, olha como ele é rígido. Ele é duro. E aqui entra o nosso LP já protegido. Esse aqui está lacrado ainda, porque eu ainda não abri ele. Porque quando eu vou ouvir, aí eu paro tudo e vou ouvir com calma. Então tá aqui, ó, já dentro de um saco plástico grosso, adequado para proteger, para limpeza. A limpeza no saco plástico é muito fácil. O ideal, quando você bota em LPs, é que ele tem essa orelha aqui, ó. Que ele tem essa possibilidade de virar em cima da edição. Que aí ela fica totalmente fechada dentro do saco plástico, que é o ideal. Esse álbum tem uma capa que eu adoro, é o One Life Badger, tá? Então, o que você vai encontrar no mercado, normalmente são esses sacos plásticos aqui. Isso aqui não é difícil de conseguir, não. Mas esse não é o ideal, porque ele não tem essa orelha e não tem a possibilidade de virar em cima do álbum, ou em cima, ou lateralmente, aí depende de cada um o jeito que prefere guardar. Tá? Eu prefiro esse, por quê? Porque quando você coloca em pé o LP geralmente é guardado em pé, né, gente? Pode ser encaixado numa estante assim, ou aquele tradicional, né, que você fica procurando o álbum, como nas lojas, né? Ele protege um pouco mais em cima, e isso aí realmente é uma chateação, tá? E eu não posso também deixar de citar um item que é muito importante para o colecionador, que eu gravei um vídeo short, um curtinho ainda há pouco, que é o aparador de livro, tá? Chamado de aparador de livro, mas que serve para aparar qualquer coisa, tá? Para discos, para CD,
para mangá, para Blu-ray, o que você quiser, para você manter todos eles numa posição tranquila e bem organizado, tá? Principalmente para quem gosta de botar capa cartão em pé. Eu já falei para vocês, não coloco de forma alguma. Mas se você gosta, eu aconselho você, primeiro, saco plástico. Segundo, cartãozinho. O cartãozinho, eu mostrei os backbones americanos, mas você pode fazer os seus backbones, tá? Você compra uma folha de cartão, né? De papelão grosso, aquele papelão mais grosso, você recorta um pouquinho maior, assim, 1 ou 2 milímetros a mais que a edição, tá? Que é a edição que você quer colocar o backbone, coloca o backbone e a edição dentro do saco plástico e fecha. Você vai dar uma estrutura a ela de tal forma que ela vai poder ficar na vertical. E aí, com esses dois, aí você colocando aqui e escorando, apertando bem, para eles ficarem todos assim, você consegue manter as suas edições, mesmo na vertical, bem cuidadas, bem tratadas, tá? Mas saco plástico, backbone, seguro nunca foi pouco, né? E o aparador de livro. De preferência, esse aparador aqui mais simples, que é discreto, que não vai atrapalhar o visual da sua coleção, não vai ocupar espaço, porque existem aqueles aparadores de livros chiques, bonitos, maravilhosos. Eu tenho, inclusive, do Sandman e da Morte, né, da Death, que é lindo, maravilhoso, mas ele ocupa um espaço enorme. Não é para quem quer colecionar muita coisa, como eu tenho aqui, tá? Então, ficam essas dicas aqui para vocês de alguns equipamentos, alguns aparelhos, né, muito básicos, muito simples, saco plástico, backbone, aparador de livro, que vai favorecer demais a sua coleção. Eu espero que vocês tenham gostado do papo aqui e não deixem de comentar, curtam e compartilhem. Até a próxima.